sem declarações no momento. É fita adesiva. Hora do Enem no ar! E bora falar de investigação? Já pensou em combater o crime usando a química? Quem desvenda esse mistério é o químico forense Bruno Sabino, só no terceiro bloco, porque antes a gente fala de uma outra função muito importante da química, a preservação do meio ambiente. E quem nos ajuda é a professora Ludmila Nogueira. Seja bem-vinda. Tudo bem? Olá. Professora, o Enem é super preocupado com a ação do homem sobre a natureza. Como isso aparece na prova de química? Bom, o Enem ele costuma cobrar isso de duas formas, né? Abordando a química ambiental e a química verde. A química ambiental é um conceito que data da década de 70, enquanto a química verde ela já é mais recente, da década de 90. A química verde ela tem como base 12 princípios que visam desenvolver ou mesmo implantar processos e produtos que minimizem ou mesmo eliminem o uso de substâncias nocivas ao homem e ao meio ambiente. Bora ver uma questão que fala sobre esse assunto? Vamos. Roda aí. Fala, meu amigo, professor Binho do Pro Universidade, em parceria com a Hora do Enem. E hoje vamos resolver uma questão. De olho na tela. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. Encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção do ácido adípico para a indústria têxtil e de plastificantes. Questão de novo simples. Se você pensa em produção de algum material, você vai procurar uma rota simples. Uma rota que não tenha tanta mistura, que você não coloque tanto reagente. Se você não coloca tanto reagente, menos gastos, concorda comigo? E você, como empresário, vai ficar feliz. Eu vou te mostrar as duas rotas agora na tela e você vai conseguir responder bem fácil, de olho na tela. Bom, eu vou te mostrar duas rotas, uma rota tradicional, marrom, e uma rota verde. Você olhando para a rota tradicional, você consegue perceber 3 etapas. Isso vai ter um gasto de energia maior e um gasto maior de reagente, o que não é benéfico. Olha a rota verde. Se você olhar a rota verde, você tem uma única etapa, reagente indo para o produto. O gasto de reagente é bem menor e o gasto de energia também. Bom, você olhando agora as duas etapas, você percebe que você tem uma etapa que vai direta, a rota verde, e a rota marrom por 3 etapas. São 2 rotas. De olho no enunciado agora. Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? Letra A, etapa única na síntese. Letra B, obtenção do produto puro. Letra C, ausência de reagentes oxidantes. Letra D, ausência de elementos metálicos no processo. Letra E, gasto de energia nulo na separação do produto. Bom, meu amigo, a questão ficou agora mais fácil, porque você vai procurar a etapa mais simples, a etapa verde, a etapa direta, sem gastos de energia e sem gastos de muito reagente. Como você viu, a questão correta é a letra A. Questão fácil e eu fui. Valeu, professor Binho. Química verde, esse tema é tendência para o Enem, tô certo? Sim, à medida que a sociedade ela tem aumentado cada vez mais sua consciência ambiental e o Enem ele está sempre atento a essas questões sociais, a gente pode dizer que é uma tendência para o Enem, sim. Que
conteúdos de química são cobrados nessa questão, professora? Nessa questão especificamente, são conhecimentos relacionados à química orgânica e à química verde. Eu tinha que saber de cor a fórmula do ácido adípico para poder acertar a questão ou tinha como resolver de outra forma? Não precisa saber a fórmula do ácido adípico, mas precisa ter conhecimento sobre o mecanismo de reação e entender as etapas de uma reação química. E que outras alternativas podem ser usadas para tornar esses processos mais verdes? A própria questão ela já traz 2 exemplos muito bons, né? Que um é a retirada do ácido nítrico de uma das etapas e a outra também é a inclusão de um catalisador. Então, um dos princípios da química verde é a diminuição de reagentes desnecessários e também a diminuição de resíduos tóxicos no processo. De um modo geral, a gente também pode tornar uma rota mais verde, um processo mais verde, diminuindo temperatura e pressão que são usados desnecessariamente, minimizando também os riscos de um acidente. E qual é a maior dificuldade de um candidato que se depara com a questão como essa? Essa questão, ela traz como dificuldade entender o mecanismo de uma reação orgânica. Então, se o aluno não estiver atento, ele erra a questão. Tinha algum distrator entre as opções de resposta? Na verdade, sim. A maioria das alternativas, elas estão ligadas à química verde, com exceção da D, a ausência de elementos metálicos no processo. Isso não interfere se é numa rota tradicional ou uma rota verde. E em que ano que a gente aprende sobre esses assuntos, professora? Bom, química verde, ela não é um conteúdo programático dentro do currículo, mas ela pode ser abordada desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro dentro dos outros conteúdos. E para quem quer saber um pouco mais sobre esses conteúdos, alguma dica? Sim. Quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar o site da revista Química Nova. É uma revista de artigos científicos da área de química que trazem muitos artigos falando sobre a química verde. Professora, química orgânica é outra queridinha do Enem, tá certo? Sim, quase toda a prova tem química orgânica. E como que ela se relaciona com os problemas do meio ambiente? Bom, a química orgânica é o estudo do carbono. Se você olhar à nossa volta, quase tudo é feito de carbono. Então ela está relacionada dessa forma. Maravilha! E aí, bora ver mais uma questão? Fala, amigo, fala, amiga. Professor Binho de Química do Pro Universidade, junto com a hora do Enem. Vamos fazer uma questão? O potencial brasileiro para transformar o lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono como base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o... Bom, falar de aterro sanitário e aterro de compostagem, você conhece muito bem que você tem decomposição orgânica. E você tem um gásinho ali. Tem que tomar um cuidado para você não comparar com o gás natural. O gás natural é uma mistura, perfeito? Onde você tem metano, tem propano, tem que tomar um cuidado bem grande. Agora, quando você tem compostagem, é decomposição orgânica e você só tem metano. Então, você não pode pensar em mistura nesse tipo de questão. Falou em compostagem, como eu mostrei na questão anterior, perfeito? Ali na questão bonitinha, você vai olhar sempre metano, fica mais fácil. Então, analise as questões e vamos para a resposta para ficar bem tranquilo. Você tem letra A, o etanol obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. Por favor, etanol, não. Ok, você acabou de falar que é o metano. Para a próxima. B, o gás natural formado pela ação de fungos decompositores de matéria orgânica. Gás natural mistura, onde você tem metano, tem propano, tem que tomar um cuidado. Não é isso que a gente quer. Próxima questão. C, o óleo de xisto obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbicas. Espera aí. Óleo de xisto é uma mistura de aromáticos. Você tem benzeno, tem tolueno, então já guarda isso. Óleo de xisto é uma mistura. Ok? Não é isso que a gente quer. Próxima. D, o gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição de matéria orgânica. Bom, é essa a questão. Perfeito? Você tem o metano. Mas vamos ver a letra E. Gás liquefeito de petróleo obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos das comidas. Se você pensar em gás liquefeito, você tem propano e butano, que é o gás de cozinha, uma mistura. E eu só quero metano. A resposta correta, você tem a letra D. Resolvida a questão, agora é contigo. Muito obrigado, professor.
E aí, professora, mais uma questão relacionada à química verde, tá certo? Sim, outra questão. E o que o aluno precisa estudar para resolver essa questão? Bom, nessa questão especificamente, o aluno ele tem que estar ciente dos processos de obtenção de energia a partir do lixo. Esses processos estão ligados tanto à química quanto à biologia. Em química, relacionado a reações químicas provenientes desse tipo de processo. E a biologia em relação à decomposição de bactérias anaeróbias. Química e biologia andam sempre juntinhos no Enem, né, professora? Sim, a química e a biologia elas vão costumeiramente aparecer no Enem por conta do caráter interdisciplinar da prova. Tinha alguma pegadinha nessa questão? Sim, na alternativa B, ele sugere que a obtenção do gás natural é proveniente dos fungos, quando na verdade é pela decomposição das bactérias. E quando a gente costuma aprender esse conteúdo? Bom, costuma-se aplicar esse conteúdo no terceiro ano do ensino médio, dentro de química orgânica, quando estuda funções orgânicas e também quando estuda reações com compostos orgânicos. Algum conselho para quem quer ficar craque em química orgânica? Sim, ler muito, aprender muito sobre os variados tipos de funções orgânicas, prever produtos de uma reação orgânica e também um pouquinho da bioquímica relacionada à decomposição das bactérias. E para quem quer saber um pouco mais sobre todos esses assuntos? Bom, para ficar por dentro das questões bioenergéticas, ele pode olhar o Jornal da Bioenergia, que é o www.canalbioenergia.com.br. Maravilha, professora. Muito obrigado por tudo, pelos conselhos. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. E agora vamos falar de uma atividade inusitada da química. Mas tem gente que não foge, não. Não é isso, Bruno Sabino? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo. Bruno, conta pra gente o que faz um químico forense. Então, o químico forense é aquele profissional da área de química ou farmácia, né? Que ele aplica os conhecimentos que ele adquiriu na graduação em análise de materiais suspeitos que estão envolvidos em alguma investigação criminal. E aí ele pega essa análise e transforma num laudo pericial que vai ser usado por esses investigadores. Então é que nem aquelas séries norte-americanas de investigação? Mais ou menos, né? Na prática, naquela série, o CSI, né, que é o investigador, ele faz todo o processo. Ele faz o local de crime, ele coleta os vestígios, ele faz a análise, ele até prende o bandido. E na nossa prática aqui no dia a dia, não. Cada função dessa ela é específica de cada profissional. Então, no caso, você tem um perito criminal de locais de crime, que vai até o local e vai avaliar aquele local para coletar vestígios, né? Os suspeitos daquele crime. Esses vestígios são encaminhados para a perícia interna, vamos dizer assim, que aí, no caso, se for algum material para análise química, aí vai para a química forense. E aí o químico forense vai fazer uma análise, vai encaminhar um laudo pericial para os investigadores, para o delegado, que vão dar continuidade a essa investigação. Em que áreas esse profissional pode trabalhar? O químico forense, basicamente, é uma função do governo, né? Então, a gente tem... você faz um concurso público e vai atuar para trabalhar para o governo, né? Normalmente ligado às polícias dos estados, né? As polícias civis. Mas também há a perícia criminal independente, né? Autônoma, né? Que não está ligado diretamente à polícia. Aquele que não trabalha diretamente para o governo, através de um concurso público, ele pode trabalhar, por exemplo, na área de pesquisa, né? Então, trabalhar em universidades, em centros de pesquisa, desenvolvendo pesquisas nessa área, né? E quais são os maiores desafios dessa profissão? O grande desafio da química forense, né, e da perícia criminal propriamente dita, é você transformar o seu conhecimento técnico em um laudo pericial que vai ser lido por uma pessoa que é leiga na sua área. Então, quem vai ler aquilo ali vai ser um juiz de direito, um promotor público, um delegado, que é alguém que tem formação em direito. E aí você vai ter que escrever de uma forma, né, que aquele conteúdo da sua análise seja importante para eles. E no lado pessoal, qual é a dificuldade? No lado pessoal, varia muito em relação ao local de trabalho, né? Se você estiver num local de trabalho, numa instituição que tenha uma condição de equipamentos, de pessoal, de estrutura boa, você tem condições de desenvolver um trabalho mais avançado, né? Desenvolver até pesquisa, dependendo do local, né, nos materiais que são apreendidos. Em outros locais já não tem tanto investimento, então você acaba trabalhando com pouco recurso, poucas pessoas, e aí o trabalho não é tão aprofundado assim. E que outras áreas têm a ver com esse tipo de trabalho? Então, a perícia criminal, além da química forense, é uma pequena parcela, né? Você tem diversas outras áreas que compõem a perícia criminal.
tem essa perícia de locais de crime que eu coloquei, né, que o perito vai até o local para investigar morte suspeita, acidente de trânsito. E tem outras áreas, a documentoscopia, que faz análise de documentos para saber se são adulterados ou não, a engenharia, que faz análise de desabamentos, incêndios, genética forense, a balística, né, análise de armas apreendidas, enfim, é um mundo ali de áreas, né, na perícia criminal. Agora, conta pra gente, você usa lá no seu trabalho os conhecimentos de química que a gente adquire lá na escola? Usa bastante. A gente tem aquele conhecimento mais básico da química, né, de identificação de certos grupos funcionais, de moléculas, são muito usados para a gente identificar substâncias presentes no material que foi apreendido, né? Por exemplo, a gente tem o caso do uso do luminol. O luminol é uma substância que é muito usada em cenas de crime para identificar sangue que foi lavado daquele local, né? O indivíduo comete um homicídio e lava o sangue daquele local, então aparentemente não tem sangue ali. Mas quando você coloca luminol com água oxigenada, na presença do ferro, da hemoglobina que está naquele local, que está ali escondido, né? O luminol ele é oxidado e essa oxidação é capaz de ser visível em ultravioleta. Então você coloca uma lâmpada ultravioleta e descobre ali, né, onde é que está aquele sangue. Isso é uma reação da química bem básica, né, bem de lá do segundo grau mesmo. E você também usa conhecimentos de outras áreas? Usa bastante conhecimento da área de direito, né? O perito criminal ele tem que ter uma boa noção da legislação, principalmente do Código de Processo Penal, para entender um pouquinho do que ele está trabalhando. No meu caso, por exemplo, da química, ele tem que entender a portaria que lida com as drogas proscritas, que é a portaria 344. Ou no caso da análise de medicamentos, entender um pouquinho da legislação da vigilância sanitária. Então ele tem que ter um pouco desse conhecimento também da área jurídica, né? E com que materiais você trabalha no seu dia a dia? Então, são materiais que são frutos de apreensão de investigações criminais. Então você tem ali, principalmente drogas de abuso, né? Drogas que são apreendidas e o perito tem que informar se aquela droga é droga mesmo ou não, para que o indivíduo possa ser preso ou não, né? E medicamentos adulterados, falsificados, combustíveis adulterados, alimentos com venenos que foram usados para homicídio ou até para suicídio. Tudo que sejam materiais químicos, né? Que estejam de alguma forma envolvidos numa investigação criminal. E a química forense tem mudado muito nos últimos tempos? Muda bastante porque com o desenvolvimento tecnológico, né, novos equipamentos surgiram, então algumas substâncias que não eram capazes de ser analisadas antes passaram a ser analisadas e a concentração também, né? Os equipamentos atuais você consegue chegar numa concentração muito baixa, então vocês estão descobrindo coisas que não se descobria antes, né? Bruno, tem algum caso interessante que você pode nos contar? Olha, tem um caso que foi logo assim, pouco tempo depois de eu entrar na perícia, de um medicamento que é usado como contraste radiológico, né? A pessoa toma aquele medicamento, ele vai passar pelo trato gastrointestinal, vai ser eliminado nas fezes. O objetivo é usar como contraste para fazer algum exame radiológico, né? E ele é composto por sulfato de bário. Teve um químico de uma indústria, né, que fazia esse medicamento que resolveu produzir o sulfato de bário em casa, a partir do carbonato de bário. Só que ele gerou ali resíduos de carbonato de bário naquele material. E o que acontece? O sulfato de bário ele passa e vai embora porque ele não é solúvel em água. Mas o carbonato não, ele entra e quando ele está em contato com o HCl do estômago, forma-se o cloreto de bário, que é solúvel em água. E aí o bário ele é absorvido para o organismo e ele é altamente tóxico. Então teve mortes relacionadas, né? A gente inclusive foi ao local, eu como perito fui ao local de produção desse medicamento, aí coletamos materiais e ele foi identificado em torno de 15% de carbonato de bário naquele material, o que já era suficiente para levar à morte, né? Mudando de assunto, como foi sua formação? Conta pra gente. No meu caso eu sou farmacêutico, né? Formei em farmácia. E para ingressar na perícia criminal foi um concurso público que eu disputei vagas com outros farmacêuticos. Após entrar nesse concurso público, a gente faz um treinamento, né, numa academia de polícia, onde ali você adquire um conhecimento específico da área. E após esse treinamento, você faz uma prova e aí se torna efetivamente um perito criminal. E aí pode trabalhar na área, né?
Fiquei sabendo que você também trabalhou no Inmetro. Conta pra gente como é que foi. É verdade. Eu tive lá 3 anos no Inmetro e num projeto bem interessante, que era um projeto de metrologia forense. Eu era o responsável pela parte de química forense. Nosso objetivo lá no Inmetro era produzir padrões, né? No meu caso, padrões de drogas que pudessem ser usados pelos laboratórios de perícia nas suas análises químicas. Existiam outros grupos lá, existia o pessoal que trabalhava com balística, com DNA, e que também estavam em busca de produzir padrões para ser usado em laboratórios. E a gente também fazia uma análise bem interessante lá em drogas, que era o que a gente chamava de perfil químico das drogas. Então a gente analisava cocaína, crack, êxtase, toda a composição daquele material que é apreendido na rua. Então não só dizia que tinha cocaína, mas tudo que tinha ali. E aí isso aí pode ser usado, por exemplo, para programas de saúde pública ou até para investigar a origem dessa droga, né, pela composição da onde que ela está vindo. E como é o mercado para a química forense? Então, a química forense, o mercado é basicamente através de concursos públicos, né? Você vai trabalhar como perito criminal propriamente dito. Mas existe um certo mercado também que seria a parte de pesquisa, né? Você vai trabalhar em universidades, em centros de pesquisa, aí desenvolvendo novas metodologias, validando metodologias, mas a maior parte, assim, o grosso trabalha como concursado mesmo para o Estado, né? E qual o perfil desse profissional? O perfil do químico forense é um profissional que tem um conhecimento básico bastante robusto, né? Que ele consegue aplicar isso no seu dia a dia e que tem ali uma capacidade analítica, né? Seja razoavelmente detalhista, conhecimento jurídico também, porque ele vai utilizar de legislações, né? Bruno, que conselho você dá para quem quer seguir nessa área? Quem quer se tornar um químico forense, né, e atuar na área estatal, né, se atuar como perito criminal mesmo, ele vai ter que estudar, se dedicar bastante na graduação, né, para ter um conhecimento assim básico, bastante aprofundado. E depois ele vai ter que estudar para passar no concurso público. Então, assim, a dedicação é bem importante, né? Pelo menos até você ingressar. E depois, enfim, se dedicar no trabalho do dia a dia mesmo. Mas a dedicação aí é quase que 90% da conta, né? Show de bola. Bruno, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Viu? Obrigado você. E você, curtiu o programa? Então continue seguindo as pistas que nós damos para que você desvende todos os problemas do Enem. Até a próxima!